O que você foca é o que se torna poderoso, porque seus pensamentos e sentimentos são as coisas mais importantes da sua vida. A mensagem é real e vem fortalecida com alguma ciência muito séria. E ela chama-se neuroplasticidade, dependendo do seu próprio grau de experiência. A pesquisa em torno desse assunto pegou fogo e as descobertas são muito poderosas. As implicações para todos nós são as coisas mais profundas da nossa vida. No centro dessa pesquisa está a teoria de que a experiência muda o seu cérebro. Pense nisso por um minuto. Você tem uma capacidade incrível de mudar seu cérebro através de sua própria experiência. Até a última década, pensava-se que o cérebro permanecia praticamente o mesmo e não estava aberto para a influência e as novas mudanças. Agora sabemos que isso não é realmente verdade. Cada um de nós tem um cérebro projetado para ser maleável, plástico e aberto à nossa própria influência. Está constantemente se moldando para ser o melhor que pode ser para nós mesmos. Nossas experiências sobre o combustível para essa formação e tudo que vemos, sentimos, experimentamos e fazemos está de forma lenta, mas segura, mudando a arquitetura do nosso próprio cérebro, enviando instruções gentis sobre como ele pode construir o melhor para se apoiar na sua vida. Mas como isso funciona? Entre as paredes dos nossos crânios, bilhões de neurônios, que são chamadas células cerebrais, trabalham junto para nos moldar nos humanos que somos. Neurônios diferentes são responsáveis por diferentes partes de nossa experiência, seja ela comer, sentir, dormir, sentir as ameaças do mundo externo, ficar excitado, se apaixonar, soletrar, rir, lembrar, aprender, nutrir. Você entendeu como tudo funciona? O ser humano é um ser complicado e nosso cérebro comanda tudo isso. Não é à toa que, por mais que pesquisamos, ainda estamos descobrindo todos os seus segredos. Toda vez que você tem uma experiência, os neurônios relevantes ligam e começam a disparar. À medida que isso acontece, as conexões neurais ficam mais fortes e novas sinapses começam a crescer. Mesmo quando você ouve essas palavras, faíscas estão voando em sua cabeça. Cerca de 100 bilhões de neurônios estão esperando e prontos para agir. Mas nem todos eles serão recrutados. Os que são dependerão da experiência que você está tendo. Os neurônios que estão conectados à sua experiência imediata, o que você está sentindo, pensando, vendo, ouvindo, fazendo, experimentando, eles vão disparar as novas conexões e começarão a se formar em poucos minutos. Quanto mais conectados esses neurônios estiverem, mais forte essa área do cérebro se tornará e mais responsiva e eficaz ela será para sua própria vida. Os neurônios que não são tão necessários acabarão por murchar ou morrerem. Esse definhamento é normal e saudável e é uma maneira do seu próprio cérebro crescer em seu eu mais eficiente. Você não pode crescer às bordas de sua cabeça para que seu cérebro ocupe um espaço precioso. O espaço é reservado para os neurônios. E esses neurônios são os neurônios de que você precisa. Aqueles que melhor vão apoiar a sua vida exatamente no que você está vivendo agora. Toda vez que temos uma experiência, os neurônios correspondentes são ativados. Toda vez que eles são ativados, eles são elevados um pouco na ordem de importância. Repetir ou prolongar uma experiência manterá as conexões entre os neurônios bem forte e vai garantir que elas permaneçam vivas dentro do seu próprio cérebro. É por isso que, por exemplo, podemos recitar o alfabeto sem pensar. Não é porque nascemos gênios bebês com um jingle de alfabeto fofo impresso em nosso cérebro. É porque durante toda a nossa infância cantamos a música do alfabeto e cantamos para nós tantas vezes que os neurônios relevantes são repetidamente ativados. E eles são ativados o suficiente para eventualmente formar conexões sólidas. A experiência não apenas efetua a mudança, criando novas conexões e fortalecendo as conexões existentes, mas também parece atingir novos neurônios ou atingir novos gênios. Os músculos, os átomos do DNA
dentro dos núcleos dos próprios neurônios e mudam a maneira como eles funcionam. Uma prática regular de atenção plena, por exemplo, vai aumentar a atividade dos genes que têm a capacidade de aliviar uma reação de estresse no calor do momento de uma discussão, por exemplo, tornando-o cada vez mais capaz de lidar com esse próprio estresse. Tudo que você experimenta irá alterar a estrutura física do seu cérebro, seja ela de qual forma que for. As coisas que você faz, as pessoas com quem você passa o tempo, cada sentimento, pensamento e experiência vai criar de uma forma automática uma influência, a fiação do seu próprio cérebro, para torná-lo quem você realmente é e para influenciar você mesmo a ser quem você quer se tornar. Todos os cérebros podem mudar. E eu vou contar para vocês uma história real. Um grupo de neurocientistas queriam explorar como os cérebros podem mudar. Para fazer isso, eles chamaram motoristas de táxis de Londres e mostraram para eles algumas imagens cerebrais sérias. Para se tornar um motorista de táxi em Londres, os taxistas precisam passar pelos que eles chamam de Decknaud. Este é um teste de memória e é um dos testes mais difíceis do mundo para passar, porque ele envolve memorizar pelo menos 320 rotas básicas, 25 mil ruas dentro dessas rotas e cerca de 20 mil pontos de referências a locais de interesse do próprio taxista. Geralmente leva cerca de 4 anos de estudo comprometido. E no final, aqueles que fizeram o trabalho acabam com o que equivale a um roteiro de Londres impresso em seu próprio cérebro. Uma série de varreduras cerebrais realizadas em um grupo de motoristas após o treinamento revelou que seus cérebros realmente mudaram para apoiar o seu aprendizado. Antes do aprendizado, a parte dos seus cérebros responsável pela memória espacial, ou o hipocampo posterior, era muito parecida com a de todas as outras pessoas. E no avanço rápido para o final do treinamento, eles descobriram que essa parte do cérebro ficava muito maior. Quanto mais tempo o taxista estava no trabalho, maior aquela parte do seu cérebro se desenvolvia. O aprendizado e a experiência repetida mudaram o cérebro de acordo com o trabalho que o taxista era necessário. Mas por que é tão importante ser deliberado sobre com quem você está e sobre o que você faz? Porque simplesmente as experiências importam. Elas importam no momento e na maneira de como mudar seu cérebro além do momento imediato. Seu cérebro vai construir e mudar, quer você goste ou não. É tão importante construí-lo na direção em que você deseja. E essa direção é o desejo de que você quer que ele seja construído. Pense nisso como uma marca em uma página, uma marca d'água, por exemplo. No início, a marca pode ser tão tênue a ponto de você nem perceber. Mas continue passando por cima dessa marca, mesmo com a menor pressão que você possa colocar ali. E essa marca ficará definida e mais permanente dentro do seu próprio cérebro. Sua atenção e foco sempre estarão em algum lugar. Talvez em muitos lugares, o que significa que há conexões e disparos acontecendo o tempo inteiro, fortalecendo o que está lá e criando algo novo. Se você não for deliberado e consciente ao moldar o seu próprio cérebro, outras pessoas e experiências farão isso por você. Experiências, situações e pessoas, sejam elas positivas ou sejam elas negativas. Elas vão deixar traços duradouros em seu cérebro por meio de caminhos neurais fortalecidos. Ao ser proposital sobre sua própria experiência e as experiências que você repete ou passa o tempo todo fazendo, você pode ter uma influência direta sobre como seu cérebro se fortalece e cresce e os caminhos que provavelmente ele vai percorrer. Mas é preciso um esforço deliberado e consciente. O que você focar vai determinar as partes do seu cérebro que disparam, ligam e fortalecem os seus neurônios. Então, à medida que essas partes do cérebro ligam os neurônios e eles começam a disparar, conexões duradouras serão feitas, fortalecendo as memórias e influenciando o que o cérebro vai alimentar para o seu futuro, seja ele positivo ou seja ele negativo. Se você deixar sua mente se fixar na autocrítica, autoaversão, dor, angústia, estresse, preocupação, medo, arrependimento, culpa, esses sentimentos e pensamentos vão moldar o seu cérebro e você vai estar mais vulnerável à preocupação, à depressão, à ansiedade e será mais propenso a perceber os aspectos negativos de cada situação.
Enquadrar as coisas de maneira negativa e ser desviado pelo que poderia ser positivo ou deveria ter feito vai lhe causar imensos problemas. Por outro lado, se você se concentrar em sentimentos positivos e enquadrar as situações com inclinação para o lado positivo, de uma forma eventual, seu cérebro vai assumir uma forma que reflete isso, conectando e fortalecendo conexões em torno da sua própria resiliência, do otimismo, da gratidão, da emoção positiva, da sua própria autoestima. O poder de mudar seu cérebro, todos nós temos, e eu vou citar algumas coisas de como usar. Estamos programados para perceber ameaças e sentimentos ruins. Isso é completamente normal e saudável, e é o que nos mantém vivos há milhares de anos. Nós, humanos, somos brilhantes quando se trata em perceber o mal, analisar tudo que passamos até que aprendemos algo com ele. É o que chamamos de viés da negatividade, e ela, na verdade, é uma coisa muito poderosa. O problema é que, embora seja a nossa maneira muito humana de perceber o mal, também é humano deixar o bem deslizar por nós. Não é incomum que em um dia de boa conversas, pessoas fabulosas e experiências enriquecedoras, sua mente fique presa a uma discussão, a um telefonema ruim ou a um idiota que cruzou o seu caminho. Imagine se tudo isso pudesse ser o contrário, com o bom grudado e o ruim deslizando para a zona que não importa para você. Porque nós humanos somos criaturas poderosas, podemos fazer o melhor que possamos imaginar. Podemos fazê-lo, mas é preciso um empurrão duro e deliberado. Precisamos de um empurrão muitas vezes para acordar para a vida. Primeiro temos que ligar para o bem e ser deliberados em perceber experiências positivas. E isso pode ser mais difícil do que parece. Principalmente se você tem um cérebro que, como muitos cérebros humanos, é bem treinado para perceber simplesmente o mal. Quando você tiver o bem em seu radar, deixe sua mente se fixar nele por um tempo suficiente para iniciar os neurônios disparando em seu cérebro. Não apenas observe, sinta, segure por pelo menos 20 minutos. Após esse período, a experiência estará se conectando ao seu cérebro, disparando neurônios e fortalecendo as conexões que moldarão a sua experiência de vida. Isso vai começar a desenvolver essas partes do seu cérebro e a moldar um cérebro que seja capaz de perceber o bem, responder ao mal e seguir em frente em vez de ficar preso no mal. Se a experiência positiva não estiver pronta e esperando na sua frente, faça o que puder para criá-la. Não precisa ser algo monumental. Tente ligar uma memória, ouvir uma música, fazer um telefonema, organizar uma conversa, jogar ou fazer algo que faça você se sentir nutrido. Quando você fizer isso, faça o sentimento ficar preso no seu cérebro. Ele pode até querer desaparecer, mas não deixe, não imediatamente. Como qualquer hábito, perceber o bem leva tempo para que ele se torne automático. Observe a rapidez com que você percebe o mal e deixe de lado simplesmente o bem. Seja deliberado em equilibrar as coisas e gradualmente isso por si também vai mudar em seu cérebro. Mas isso significa que sentimentos negativos são proibidos? Sentimentos negativos nunca são proibidos. Ser deliberado em focar no positivo não significa que temos que fingir que o negativo não existe. Os sentimentos negativos também são importantes, merecem estar lá. Eles nos orientam a nos retirar quando precisamos de espaço para curar. Nos alertam para pessoas ou situações problemáticas e atuam como um sinal de alerta. Sentimentos negativos devem ser honrados tanto quanto os positivos, mas eles terão um custo se forem autorizados a assumir o controle da sua vida. Os neurônios que disparam juntos se conectam e causam mudanças duradouras no seu próprio cérebro. Permanecer em pensamentos ruins, além do necessário, vai causar danos na sua própria mente. É como passar por cima da marca que não serve a nenhum propósito útil, a não ser manter uma ferida aberta. Toda vez que você passa por cima dela, você torna um pouco mais pesado, um pouco mais forte, um pouco mais difícil para você existir sem a influência dela. É sempre bom sentir o mal, sentar com ele e expor a sabedoria que ele contém. A sabedoria sempre vai estar em algum lugar. Certamente, evitar emoções negativas terá seus próprios custos. Para impedir que o negativo fuja e cause danos, trabalhe ativamente em direção ao equilíbrio, sempre que você puder.
Tire algum tempo para se conectar com a sua resiliência, com a sua coragem, com a sua força, com a sua sabedoria interior. Se você está se sentindo sozinho, reserve um tempo para se inspirar em memórias ou pessoas que você ama e que você aprecia, ou as pessoas que gostam de você. Seja numa conversa informal, seja num bate-papo via WhatsApp, uma foto, uma lembrança. Se você está se sentindo esgotado, reserve um tempo para aproveitar as experiências que nutrem você, que nutrem o seu cérebro. Quando as experiências acontecerem, deixe os sentimentos permanecerem por tempo suficiente para não deixá-los fazer o seu importante trabalho. Observe o mal, sinta-o, deixe-o trazer uma nova sabedoria para a sua vida. Mas não fique olhando pelo espelho retrovisor quando houver outras pessoas ao seu redor que possam começar a mover o mal para frente. E finalmente, ao direcionar seu foco e permanecer com sua experiência, você pode mudar seu cérebro e moldá-lo para um modo bem mais positivo, compassivo, resiliente, mais gentil, mais feliz, mais empoderado e satisfeito. Você pode transformar experiências positivas em mudanças cerebrais positivas, o que por sua vez vai mudar a sua experiência de todos os dias. O que você foca é muito poderoso. O cérebro vai construir em torno do que você se baseia. Quer vejamos o mundo através de uma lente triste ou de uma lente feliz, ou de uma mente otimista ou sem esperança. Quer estejamos abertos ao amor ou estejamos de corações fechados. Tudo isso é dirigido pelo nosso cérebro. O que você presta atenção vai moldar o seu cérebro, que por sua vez vai moldar as suas experiências, seus relacionamentos e a sua própria vida. Pense exatamente o que você está construindo para a sua vida. Isso é o que molda, isso é o que cria a sua realidade. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.